Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de começar a reflexão do Evangelho de hoje, eu quero fazer um convite muito especial a você. Se você puder indicar esse canal para outras pessoas, se você acredita que o conteúdo nos ajuda a rezar, a compreender e amar mais a palavra de Deus, trazê-la para a nossa vida, indique para mais pessoas. Assim você vai estar nos ajudando a crescer esse canal e assim também solidificar a evangelização através deste meio que precisa exatamente de curtidas e comentários para que possa ter maior visibilidade, tá bom? Eu agradeço. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 11, de 14 a 23. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns diziam: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso os demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando o homem forte e bem armado guarda a sua própria casa, seus bens estão seguros. Mas, quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Um curioso evangelho, mas muito rico para nós meditarmos. Primeiro ponto é exatamente os grupos e os tipos de pessoas que estavam ali escutando o Senhor em torno de Jesus. Nos primeiros versículos são apresentadas várias reações. A primeira reação é do próprio mudo que começa a falar quando é liberto do mal. A segunda reação é das multidões que ficam admiradas. E aí vem dois outros grupos. O primeiro diz que, na verdade, Jesus está expulsando o demônio pelo próprio demônio. E um outro grupo pede a Jesus um sinal do céu. Está aqui um cenário, Jesus está diante desse quadro e ele conhece os pensamentos. Eu quero me deter, sobretudo, nos dois últimos grupos, os que dizem que o Senhor está ali expulsando o demônio pela ação do próprio demônio e os que pedem um sinal. Então, sobre este grupo, que é o mais sério, o mais grave, Jesus faz um discurso extremamente lógico. Às vezes, diante da falta de lógica das acusações que nós recebemos, nós temos que responder como o Senhor, buscando a lógica ou fazendo aquelas afirmações serem vistas na sua real ignorância. Não adianta muito discutir, às vezes só adianta mostrar os argumentos válidos que refutam a falta de lógica que tem aquela acusação. Jesus faz isso. E como ele faz? Ele apresenta alguns argumentos. O primeiro deles está aqui. Ele usa dois sinais, o sinal do reino e o sinal da casa. Um reino dividido, uma casa dividida. Ora, se o próprio Satanás expulsa Satanás, ele está dividido. E se uma casa e um reino está dividido, não se sustentará. É o primeiro argumento, cheio de lógica, a forma tão concisa que o Senhor faz. O segundo argumento que Jesus usa é, ora, existiam outros exorcistas na época do Senhor. A vida religiosa de Israel era muito rica. Existiam profetas, existiam anunciadores, escribas. A vida religiosa, na verdade, era o centro do povo de Israel. Então Jesus usa um outro argumento.
Se eu expulso o demônio pelo demônio, os seus filhos também o expulsam? Porque é fácil acusar Jesus disso, mas muitas vezes defender aqueles que são seus filhos, o seu povo ou os seus prediletos é o argumento que muitas vezes a gente usa em algumas situações. 2 pesos e 2 medidas. Jesus sabiamente faz essa reflexão e diz: eles mesmos serão os vossos juízes. Porque se é capaz de acusar Jesus disso, também está acusando, em outras palavras, aqueles outros. Olha que lógica, que forma sábia, inteligente de Jesus responder. O último argumento é para dizer que, na verdade, um homem forte só é vencido por outro mais forte que ele. E ele diz isso quando relata que se um homem forte guarda a casa, os bens estão seguros. Mas se vier outro mais forte que ele, vencerá e tomará os bens ali daquela casa e os distribuirá. Então, com isso, o Senhor está dizendo, só alguém mais forte que o demônio pode vencer o demônio. Isso lembra a própria palavra de João Batista, quando ele diz que aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Jesus é o homem forte, que tirou do poder do demônio aquilo que estava sob a sua guarda. Veio tirar a opressão que muitos estavam vivendo. Jesus veio libertar e devolver ao homem a sua liberdade. Que bonito, não é? Agora, para aqueles que pedem um sinal do céu, Jesus usa um único argumento suficiente. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Esse é o sinal que vem do céu. Para aqueles que acusavam de Jesus expulsar o mal pelo mal, e para aqueles que pediam sinais do céu, Jesus disse: se eu estou expulsando o mal, já chegou o sinal do céu. O sinal do céu é a liberdade, é fazer os mudos falarem, os cegos verem, os oprimidos serem libertos. Chegou o reino dos céus. Está aqui, por fim, a frase que fecha tudo. Quem não está comigo está contra mim, quem não recolhe comigo dispersa. Para todos aqueles grupos que apenas apresentavam argumentos ilógicos, Jesus diz: ou vocês estão comigo, ou vocês estão contra mim. Ou vocês param de dar justificativas irracionais e me seguem, ou vocês não estão comigo verdadeiramente. Eu fiquei pensando ao ler esse evangelho nas muitas justificativas que a gente usa, o que a gente escuta as pessoas falarem para não estarem na igreja, para não seguirem o Senhor. Muitos dizem, inclusive, e usam os erros das pessoas, né? Aquilo não vem de Deus, aquilo não é bom, mas muitas vezes é apenas uma desculpa. Outros que pensam, eu vou seguir o Senhor quando Ele fizer isso por mim, quando vier um sinal do céu, quando descer aí um anjo me falar que eu devo fazer, aí eu faço. Lembrei-me também da leitura bíblica que diz: ou você é frio ou você é quente. O morno não agrada a Deus. Ou a gente é ou a gente não é. E principalmente a honestidade de reconhecer qual é a verdadeira intenção. E o texto diz que Jesus penetra os pensamentos. Às vezes a gente só está dando desculpas a Deus. Ou pior, estamos tentando a Deus com as nossas acusações. Vamos rezar então pedindo a Jesus isso. Pedindo a Jesus objetividade, que a gente saiba reconhecer a hora em que nós começamos a dar desculpas, quando a gente começa a tentar negociar com Deus, ou acusar, ou provar. Que venha o Espírito de Deus nos dizer: não, pare. Quero rezar, Senhor, pedindo isso. Tira de nós todos os argumentos infundados, as mentiras que o demônio vai colocando na nossa cabeça, as confusões dos pensamentos, as distorções da realidade, para que nós não enxerguemos com clareza o que realmente Tu estás nos dizendo, Tu estás fazendo em nossa vida. Ajudai-nos, Senhor, a ter a Tua lógica, a Tua precisão no que é verdade, no que é real em nossa vida e na vida dos outros. Nós Te pedimos, Senhor, essa lucidez, esse pensamento agudo, fino, penetrante, que desfaz as tramas do mal, que desfaz também aquelas acusações sorrateiras que chegam até nós, com as quais nós temos que lidar com sabedoria. Jesus, ajudai-nos
Dá-nos a tua sabedoria, a tua perspicácia e, especialmente, Senhor, a graça de ser contigo, de unir contigo, de não dispersar. Senhor, nós queremos ser teus discípulos. Ajudai-nos neste caminho de decisão e de verdade. Amém. Que hoje o seu exercício do dia seja exercitar a lucidez. Não deixar cair em pensamentos mentirosos, equivocados sobre você, sobre Deus, sobre os outros. Mas ter muita clareza. E essa palavra pode te ajudar. Quem não está comigo está contra mim. Quem não recolhe comigo, dispersa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.